pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Hoje eu estou aqui substituindo o professor Pedro, que está se recuperando, e amanhã ele está de volta com vocês, né? Então, essa semana, o professor Pedro elaborou 3 aulas pensando em falar de grandezas proporcionais e a gente encerrar com um tema que é chamado, muito conhecido na matemática, que é a regra de 3, tá certo? Então, preste atenção que nessa aula a gente vai conectar com o que o professor Pedro fez na aula anterior, com o estudo das grandezas, e a gente vai começar a fazer a passagem para a técnica de você determinar o que a gente conhece como regra de 3. Entender um pouco por que a gente chama de regra de 3, onde, na verdade, o tema é grandezas proporcionais, tá certo? Lembrando, né, que essa aula, todas as imagens, todas as animações foram feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá bom? Então, quando o professor Pedro elaborou essa aula, ele pensou principalmente em que, nesse momento que você esteja ao vivo, você já comece a dar suas opiniões sobre algumas partes da aula aí, tá certo? Então, se você já tem aí o aplicativo, entra em contato, que já o professor Revoredo já vai falar um pouco aí no chat. E se você não tem um aplicativo, está vendo essa aula pelo YouTube ou pela TV, está aparecendo o QR Code aí para você baixar o aplicativo, tá certo? Então, nessa aula, a gente vai falar bastante sobre grandezas proporcionais. Mas primeiro, o que é uma grandeza, né? Então, você lembra lá da aula anterior, se você não viu, vai lá no nosso canal no YouTube e rever a aula de ontem do professor Pedro, onde ele falou basicamente o que são grandezas, tá certo? E a gente na aula de hoje vai pegar um pouco dessa ideia das grandezas e vai tentar discutir sobre o que são as grandezas proporcionais, tá certo? Vou passar para o professor Revoredo, que está aqui fazendo essa parceria na aula de hoje, e ver como é que está aí o chat, se está bombando. Vai lá, Revoredo. Fala, minha benção. Tô na área, viu? Se derrubar, ó, é pênalti, viu? O chat aqui já tá bombando, como sempre. O jogador caro já deu bom dia, Diógenes, sempre. Sempre tá aí, não é? Mas aí, ó, ele se apresentou como Tiago, mas você não conhece. Corta pra ele aí de novo, Billy. Tá vendo aí? O Ragnar da Várzea, boy. Faz teu nome, meu pirraia. Ragnar da Várzea. Né? Tá, vamos embora, né? Então, vamos imaginar 2 situações, tá certo? Percebe o seguinte, eu coloquei essa imagem aí, que é uma pessoa que ela vai fazer um trajeto, está marcado ali aqueles 2 pontos em vermelho, que é o trajeto que essa pessoa vai fazer, tá certo? Vamos supor que essa pessoa, caminhando, gaste 30 minutos para fazer esse trajeto. Consequentemente, se outro fizesse correndo esse mesmo trajeto, gastaria 10 minutos. Nessa situação que parece ser bastante simples, a gente vai tentar fazer a seguinte pergunta. O que é que a gente pode medir nessas 2 situações, tanto da pessoa caminhando quanto a pessoa correndo? Então, percebe nessas 2 situações aí que a gente vai ter algumas coisas para serem medidas. Eu usei a palavra coisa, porque é justamente o que a gente vai vai começar a trabalhar o conceito matemático de grandezas, tá certo? Então, percebe que a gente, quando vai trabalhar a análise de grandezas, a gente vai analisar em cima de algumas características dessa situação. Então, percebe, aquele garoto ali, aquela animação que mostra a pessoa correndo, ou seja, quanto mais rápido ele vai, menos tempo ele vai gastar. Consequentemente, o outro que está indo mais devagar, ele vai gastar mais tempo. Então, nessa situação aí, a gente começa a fazer a seguinte pergunta: o que é que a gente pode medir? Eu coloquei aí uma distância, vamos supor que seja uma distância de 1,5 km, e essas 2 pessoas aí vão fazer esses trajetos, tá certo? A gente vai pegar, por exemplo, aquele que está caminhando, vamos supor, com uma velocidade de 3 km por hora, e o que está correndo com a velocidade de 9 km por hora. Então, percebe que a gente está preenchendo aí com um monte de coisa que podem ser medidas nessa situação aí. Então, percebe que tanto a velocidade de um quanto a velocidade do outro está sendo medida, a distância de um lugar, de um ponto a outro, é outra medida, e a questão do tempo. Então, perceba que essas 3 situações aí a gente vai analisar na aula de hoje, e na aula de amanhã o professor Pedro vai sistematizar. Então, eu posso medir aí nessa situação o tempo, ou seja, um gastou 30 minutos, outro gastou 10 minutos. Eu posso medir a distância daquele trajeto ali, e eu posso medir também a
velocidade. Então, quando a gente chama grandeza, é tudo que pode ser medido. Então, qualquer coisa que você vá medir, a gente chama matematicamente de uma grandeza. Temperatura, massa, velocidade, número de pessoas que estão no chat, número de pessoas que vão visualizar essa aula no YouTube, número de pessoas que estão participando aqui dessa aula, não só eu, o professor Revoredo, o pessoal da Libras, o pessoal da técnica, ou seja, quando eu começo a contar, quando eu começo a medir, eu tenho matematicamente o que eu chamo de grandeza. Então, nessa situação aí, eu tenho a grandeza tempo, distância e velocidade, certo? E a gente percebe nessa situação aí, que tem muito a ver também com a área do professor Revoredo de educação física, né? Ou seja, você quando vai fazer os testes, quando você vai montar um treino, montar alguma situação lá de educação física, você leva em consideração essas grandezas, né? Você pode medir lá, por exemplo, calorias perdidas por determinado tipo de atividade física, né? Você também pode medir assim, a pessoa quer perder tantos quilos, então qual é o tipo de treino. Passar um pouquinho para o professor Revoredo, para ele falar um pouco desse universo aí da educação física, que tem a ver com o que a gente usa em matemática. Vai lá. Tem muita coisa a ver, né, pai? Inclusive, matemática, ela tá em todo canto, né? Tava falando aí de distância, isso, aquilo. Eu já fico calculando, né? Porque eu faço cicloturismo, né? Ou seja, eu viajo de bicicleta. Então, se a gente pega esse tempo, né? De uma viagem em que uma pessoa faz de carro e outra faz de bicicleta, né? Tem muita coisa a percorrer, né? Tipo, a gente demora, como você estava dizendo ali, né? A gente demora mais tempo, mas em compensação, eu acho que a gente aproveita mais, né? Do que vai de carro. Tem as suas vantagens e desvantagens, né? Eu vejo só vantagem nesse aí. E na educação física a gente trabalha com muitas coisas, né? Justamente isso que, como tu tá falando, né? E aí se a gente for pegar se a gente for pegar de esporte, de alto rendimento, é que a gente vai ver muito, né? Que, por exemplo, 1 milésimo de segundo, um segundinho ali, você pode perder a posição numa corrida de Fórmula 1, né? Então, a galera faz 1 milímetro de segundo vale extremamente Faz a diferença. Faz a diferença, né? Entre Bolt, né? Nas provas de atletismo, a gente já vai pegando aí. As provas de atletismo é tudo isso, né? Milimetricamente, grandezas, né? Proporcionais aí. E você vê, né, que são tantos detalhes, assim, tanto do esporte, da educação física, que tem essa visão da matemática, né? Coisas bem, parecem que, assim, para um leigo, o próprio nadador, né, às vezes ele precisa tirar todo o pelo do corpo, porque aquilo ali vai fazer uma diferença mínima, mas aquela diferença é muito grande dentro daquele universo, né? Então, percebe que grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Falando disso, a gente vai ver, por exemplo, que seja na educação física, seja em qualquer situação, você sempre vai encontrar alguma coisa para ser medido ou contado, tá certo? E a gente começa a olhar matematicamente para essa situação quando a gente começa a entender a relação entre essas grandezas, tá certo? Então, essas 3 aulas, elas foram montadas com essa visão. Primeiro, a gente vai ver o que são grandezas, ou seja, tudo que pode ser medido ou contado. A gente vai aprender a analisar essas grandezas na sua relação e a gente vai aprender uma ferramenta matemática para resolver situações que envolvam a relação entre grandezas, que é popularmente conhecido como regra de 3, tá certo? Regra de 3 é só o nome que a gente conhece nas aulas de matemática, mas o termo técnico a gente chama de grandeza. Então, a gente viu nesse problema, nessa situação, a gente tem a grandeza tempo, distância e velocidade. E como é que essas grandezas se relacionam? A gente, no primeiro momento, viu as grandezas e agora a gente vai analisar a relação entre elas. Preste atenção. Para a gente analisar grandezas, a gente precisa observar 2 situações. Essas grandezas elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O diretamente proporcional a gente vai ver da seguinte situação. Essa proporcionalidade significa que quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui também. Como é que se dá essa relação? Então vejamos o seguinte. As grandezas diretamente proporcionais, ou seja, a análise para ser diretamente proporcional, a gente vai observar o seguinte. Então, imagina que uma grandeza cresça, aumente, ela vai fazer com que a outra grandeza que está relacionada com ela também aumente.
Consequentemente, se uma grandeza diminui, vai fazer com que a outra também diminua. Então, quando você está relacionando duas grandezas, uma aumenta, faz com que a outra aumente, uma diminui, faz com que a outra diminui, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Consequentemente, a gente vai ver, por exemplo, que na situação, o tempo ele é diretamente proporcional. Por quê? Quando a gente observar o tempo, ou seja, quanto mais tempo, mais distância percorrida. Quanto menos tempo, menos distância percorrida. Então, percebe que eu não consigo analisar uma grandeza isoladamente. Para olhar o tempo, eu tive que relacionar com distância. Então, você vai perceber que tempo e distância vai ser a minha leitura para essas grandezas diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior o tempo, maior a distância percorrida. Quanto maior a distância, mais tempo para percorrer. Consequentemente, quanto menos distância, menos tempo para percorrer. Então, eu sempre relaciono uma grandeza com a outra. Então, nesse caso aqui, ó, o tempo aumentando, a distância aumenta. O tempo diminuindo, a distância também ela é diminuída, tá certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. A gente vai ver que as grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando eu for analisar uma inversamente proporcional, o nome já está dizendo, né? Ou seja, é o inverso. Quando uma grandeza aumenta, faz com que a outra diminua. Quando uma diminui, faz com que a outra aumente. Então, a gente vai ver que essa análise aí, ou seja, uma aumentando, a outra diminuindo, ou uma diminuindo, a outra aumentando, a gente vai ver na nossa situação aqui, que é tempo e velocidade. De que forma a gente vai analisar isso daí? Ou seja, quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto. Quanto menor a velocidade, mais tempo eu gasto, certo? Então, a gente percebe que essas relações aí é o que a gente chama de análise de grandezas. A gente vai tentar descobrir se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Então, eu chamo bem atenção para você perceber esse tipo de relação. Não é só simplesmente o quanto vale, os números, né? É muito importante você, com essa passagem agora do oitavo para o nono, você perceber que a matemática ela precisa muito mais de uma análise, você pensar matematicamente, do que se preocupar só com os cálculos. Vai lá, Revoredo. Um exemplo bem claro aí do que o Tiago está falando, vou pegar o meu irmão. O meu irmão, ele viaja muito de carro, né? E aí uma viagem que ele já fez, que ele faz em 23 horas aproximadamente, né? De Recife, não, 23 não, às 12, nem sei quanto ele faz. De Recife para Salvador, enquanto ele faz em algumas horas, eu vou fazer em 15 dias. Né? Então, vê a questão do tempo e da velocidade, né? Ele vai mais rápido, né? Consequentemente gasta menos tempo. Como eu vou de bicicleta e são 820 quilômetros, a gente vai fazer em alguns dias, né? Então, a gente não vai fazer numa lapada só. A gente vai, anda uns 60 quilômetros, aí arma a barraca no meio da praia e depois segue de novo. Não dá para ir numa lapada só, não. E Briane tá aqui, ó. Cheiro, Bri! Dizendo que a aula tá top. Massa. Valeu, Briane. Obrigado pelo presente. Depois eu mostro a vocês o presente que Briane me deu. Muito bom. Certo? Então, isso que o Revoredo está mostrando, nesse exemplo aí, dessa viagem que ele vai fazer, né? Depois a gente vai querer ver imagens aí. A professora Vanessa também vai fazer essa viagem. Então, percebe, Revoredo já conversou comigo sobre essa viagem e servia de um exemplo massa para uma aula de matemática, né? Ou seja, a viagem está toda planejada, né? Ou seja, o dia 1, percorrer tantos quilômetros, faz uma análise, né? Ou seja, é uma estrada boa de percorrer, é uma estrada que tem mais dificuldade, ou seja, ele usou nesse planejamento da viagem que eles vão fazer uma relação entre grandezas. Né? O tema da aula é relação entre grandezas, ou seja, eles começaram a ver o tempo gasto, a distância, né? Os dias que vão fazer isso. Então, é um clássico exemplo da relação entre grandezas, tá certo? E nessa situação aqui que o professor Pedro colocou, ele está pensando o seguinte: a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Tenta analisar essa situação e descrever quais são as grandezas do problema e depois que você descobrir essas grandezas, tenta fazer a relação, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E ele pediu para ser respondido amanhã
na aula, tá certo? Ele vai iniciar a aula fazendo essa pergunta, tá bom? E como eu disse no início da aula, essas 3 aulas dessa semana, elas estão montadas para, no primeiro momento, analisar as grandezas, ou seja, quais são as grandezas. Num segundo momento, perceber qual é a relação entre grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente. E o passo seguinte, o terceiro e último passo, é aprender a calcular, a resolver problemas de relação entre grandezas, que é o que a gente conhece popularmente como a regra de 3. Então, para a gente ir para essa última parte, que vai ser praticamente a base da aula seguinte, a gente, quando vai estudar a regra de 3, eu percebo como professor de matemática, muitas vezes, os estudantes só preocupados com a conta. Mas para você estudar um problema de regra de 3, você tem que pensar em algumas situações. A primeira delas, você tem que compreender o que é razão, está lá na aula anterior a essa, que o professor Pedro fez. Você precisa analisar a proporção, compreender o que é razão, o que é proporção, e não é aprender separado, não. Essa lógica aí é o que? A razão leva à proporção, e a proporção você vai analisar se elas são grandezas diretamente ou inversamente, e por último você vai perceber aí que esse composto por essas 4 partes aí é o que a gente chama do estudo da regra de 3 ou a relação entre grandezas, tá certo? Vamos ver aqui a seguinte situação. Lembra que na aula anterior você tem imagine que 12 porções você vai fazer com essa relação aí, ou seja, 4 colheres de margarina, 12 colheres de margarina. Ou seja, como é que a gente faz essa análise aí? Então percebe que nessa imagem aí você tem tanto os elementos de razão, quanto de proporção e a relação entre grandezas. E vai aparecer também por que a gente chama de regra de 3. Vê aqui na tela, vê. Quando você tem esse elemento aqui, que é o que a gente chama de uma proporção, percebe que esse valor desconhecido, ele vai ser representado, ele vai ser calculado com os 3 valores conhecidos. Então, por isso que a gente chama de regra de 3. É quando um valor desconhecido, ele consegue ser descoberto numa proporção em função dos 3 valores conhecidos, tá certo? Então, percebe que essa informação desconhecida aí, ela é dada em função das 3 conhecidas e é o que a gente chama popularmente de regra de 3, tá certo? Mas lembra que o que é que a gente precisou compreender antes para a gente começar a chamar de regra de 3, tá certo? Então, é a informação obtida em função dos 3 valores já conhecidos. 3 valores já conhecidos que vão dar o nome de regra de 3, tá certo? Então, a gente vai aprender já em aulas anteriores como fazer para descobrir aquela informação desconhecida, que é o que a gente chama de meio pelos extremos, mas você vai ver principalmente na aula de amanhã, muito o professor Pedro utilizando muito essa regra aí, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos dessa situação aqui. Então, é a situação já conhecida, né, do início da aula, uma pessoa caminhando 1,5 km com a velocidade de 3 km por hora gasta 30 minutos, uma pessoa que vai correndo com a velocidade de 9 km por hora vai gastar os 10 minutos. Então, vamos tentar imaginar que eu não soubesse alguma dessas informações. Como é que a gente vai fazer para descobrir, tá certo? Então, vamos, por exemplo, esquecer por um momento ali a distância. Não vamos analisar a distância, vamos analisar só velocidade e tempo. Veja como é que vai ficar. O que eu vou colocar aqui, presta bem atenção, que é uma ideia que a gente montou para você organizar a maneira como você vai resolver os problemas. A gente percebe muito, assim, como professor, que a gente explica, você entende, só que muitas vezes, acho que já aconteceu com vocês pensarem da seguinte forma: poxa, eu prestei atenção, deu para entender, mas na hora que eu vou fazer, eu não consigo. Muitas vezes é porque falta uma organização do que você precisa fazer, a etapa por etapa. Então, vai ficar uma dica aqui. Primeira coisa, quando você for resolver, for analisar uma situação dessa, tenta primeiro identificar as grandezas. Nesse caso aqui, a tempo e velocidade. Então, perceba que nessa situação aqui, o que é que pode ser medido? Quais são as grandezas? Velocidade e tempo. E a gente vai fazer a organização dessas informações. É a segunda etapa. Ou seja, depois de analisar a situação, a gente vai organizar. Como é essa organização? Você coloca aqui, muitos chamam de uma tabela, né? Ou uma organização desse tipo.
onde você vai colocar as informações. Tenta observar que nesse passo 2, o que é que está sendo analisado. Ou seja, com um tempo de 30 minutos, a velocidade é de 3 km por hora. Ou o contrário, a uma velocidade de 3 km por hora é 30 minutos gasto. A uma velocidade que eu não sei, vai gastar 10 minutos. Então, vamos tentar descobrir qual seria essa velocidade aqui. Então, percebe o seguinte. Olha que no anterior eu coloco 30 minutos, quilômetro por hora, mas você pode já, quando montar isso daqui, colocar apenas os valores, porque fica subentendido que 30 são 30 minutos, 10 são 10 minutos, 3 km por hora, e o que eu descobri vai ser também em quilômetros por hora, tá certo? O terceiro passo é analisar as grandezas, aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje, o que é diretamente e o que é inversamente, tá certo? Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer essa análise? Perceba que o tempo diminuiu. Se o tempo diminui, o que é que acontece com a velocidade? Ou seja, a velocidade aumenta, significa que eu gasto menos tempo para fazer aquele percurso. Então, eu tenho que essas grandezas aí, elas são inversamente proporcionais. E o que é que isso vai influenciar na hora de você armar? Preste atenção. Quando você tem grandezas diretamente e inversamente, isso vai influenciar no modo como você vai organizar essas informações. Por exemplo, aqui a gente tem em questão descobrir a velocidade. Então aqui, ó, 30 e 10 é referente ao tempo. Eu coloco ela e igualo as outras grandezas. Nesse caso só tem uma, preste atenção. Eu coloquei ali, ó, 30 sobre 10, 3 sobre a informação desconhecida. Isso é uma maneira errada de fazer nessa situação. Por quê? Porque a gente observou que elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então percebe que se eu armar assim, vocês lembram qual era a velocidade que a gente já sabia? 9 km por hora. Se eu for fazer dessa forma, meios pelos extremos, né? Como eu falei, já tem uma aula lá no YouTube. Se eu for fazer meio pelos extremos, olha a resposta que a gente vai encontrar. A velocidade de 1 km por hora. Veja se faz sentido 1 km por hora. Percebe que o cálculo me levou a uma informação errada. Então, como eu disse, é muito importante você pensar no problema. Se ele gasta menos tempo, é porque a velocidade está maior. Como eu fiz o cálculo de maneira equivocada, eu não prestei atenção, eu vou chegar numa resposta que não faz sentido, certo? Então, como é que seria a maneira correta? Preste atenção. Como a gente analisou e viu que é inversamente proporcional, na hora que eu for armar o problema, eu tenho que prestar atenção a isso. Olha, 30 sobre 10, 3 sobre V. Foi o que a gente viu. No caso aqui, olha como é que eu vou colocar dessa forma. 30 sobre 10, 3 sobre V, que foram as maneiras como a gente viu ali. Percebe que eu inverti uma delas justamente porque as grandezas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, tanto faz eu inverter o V sobre 3 ou 3 sobre V. Lembra que percebe que eu vou ter que inverter uma delas. Se eu colocar 30 sobre 10, eu inverto essa daqui. Se eu colocar 3 sobre V, eu vou inverter essa daqui, tá certo? Então, feito isso, a gente vai resolver, como eu disse, já temos aula lá no YouTube sobre como você resolver isso daí. Então, feito o cálculo, eu vou encontrar 9 km por hora, que foi o que eu tinha dito anteriormente, tá certo? Então, percebe que esse problema resolvido aí, vê novamente a aula lá no YouTube, vê como é que foi feito cada um desses passos, e o professor Pedro, na aula de amanhã, fará outros exemplos, mas sempre usando essa maneira de fazer aí, tá certo? Então, em cima dessa situação, a gente também vai fazer na próxima aula o seguinte: a gente viu velocidade e tempo, e a gente vai ficar brincando, variando aí, por exemplo, e quando for velocidade e distância? Quando for distância e tempo? Percebe que a gente vai fazer na aula de amanhã cada um das possibilidades, mas lembrando que quando você chegar no 9º ano, você vai resolver situações onde você vai ter as 3 de uma vez. Ou seja, como é que eu resolvo um problema de grandezas proporcionais quando eu tiver a grandeza velocidade, a grandeza tempo e a grandeza distância, tá certo? Mas agora no 8º ano a gente vai fazer apenas essas duas aí. Vou passar para o professor Revoredo para ele dar as considerações finais
E falar um pouco também aí dessa viagem, Revoredo, que você também, todo mundo sabe, o Revoredo é ciclista, né? E ele falou ali, quando vai caminhando, quando vai andando de bicicleta, é mais rápido do que o carro. Isso daí eu já tinha comentado com ele, que certa vez eu vim da Várzea, eu precisava ir ao centro da cidade. Quando eu olhei no celular, se eu fosse de carro, eu ia gastar muito mais tempo do que eu fosse de bicicleta. Então, vende teu peixe aí agora. O tempo é relativo quando você está no trânsito, né, boy? Tá de carro. Não, mas então, você vê aí, né? Só trazer aqui uma ideia que, tipo, não tá tudo desconectado, né? Você vê que tem matemática, tem educação física, tem a galera de português que vai chegar agora, porque tu falou aí da interpretação, Interpretação, né? é. Tem que interpretar o que tu tá vendo ali, então não é uma coisa desblocada, né? Eu acho que é a interdisciplinaridade mesmo nisso aí, né? É matemática, português, geografia, falando do relevo, do tempo, Exatamente. né? Porque a gente faz isso, né? Como tá falando, a gente tem que ver, ó, se eu for por aqui, eu vou comer cada subida da gota aí, ó, eu vou moendo, bora pegar por aqui. Então, tem muita coisa aí de se discutir, né? Então, a interdisciplinaridade, né, pai? Exatamente, né? E, assim, a gente percebe que esse assunto, Revoredo, especificamente a relação entre grandezas, a gente pode simplesmente perceber que tudo no dia a dia é uma relação entre grandezas. Qualquer situação que você imaginar, você vai ter uma relação entre coisas que estão sendo medidas e contadas. Qualquer uma delas. Eu acho muito difícil você não encontrar uma situação onde existam coisas que estão sendo medidas, contadas e como é que elas se relacionam, tá certo? A gente vai vou encerrar aqui, mas eu queria agradecer, tá certo? Essa é a minha última participação nesse ano. Muito obrigado aí, pessoal da TV Nova, o pessoal de Libras, ok? E a parceria aqui com os professores, tá bom? Primeira vez aqui na parceria com o Revoredo para fechar com chave de ouro, tá certo? Vou encerrar por aqui, já vai vir a aula de português. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.